Zacarias, capítulo 3. Hoje, na verdade, não vai ser bem uma exposição bíblica. Hoje nós vamos fazer uma exposição histórica das nossas raízes. Nós iremos conhecer as raízes do metodismo. Porque esse dia 24 de maio, no caso foi ontem, nós estamos celebrando hoje, é o dia onde é comemorado mundialmente, em todas as metodistas, uma espécie de aniversário mundial da Igreja Metodista. É o dia onde nós compreendemos que surgiu o movimento metodista de fato, a partir da experiência que John Wesley teve no dia 24 de maio de 1738. Daqui a pouco iremos compreender a história desse homem, as fases da vida desse homem, até chegarmos na experiência que mudou a sua vida. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 3. Quem localizou o texto, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Glória a Deus. Quem não encontrou ainda, diga: eu também. Todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Repita comigo: não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Amém? Esse é apenas um texto em um período histórico do povo de Israel, em que Zacarias está aqui se deparando com uma visão. Na visão de Zacarias, ele está vendo o sumo sacerdote Josué no altar, ministrando a Deus, e curiosamente as vestes do sumo sacerdote Josué estavam sujas. E aí, por conta disso, Satanás, o acusador, o adversário, começou a acusar Josué, o sumo sacerdote, de que as vestes dele estavam sujas. E Deus aparece como uma espécie de advogado, dizendo que na verdade ele é um tição tirado do fogo. É uma expressão bíblica que está relacionada à provação. Deus está usando aqui a figura de Josué para simbolizar na verdade o seu povo, povo de Jerusalém, povo escolhido, povo de Deus, o povo de Israel, que estava em iniquidade, estava distante de Deus, mas Deus havia provado o seu povo no cativeiro, e agora estava dando a ele novas vestes, um novo óleo, que na verdade aquelas queimaduras não eram iniquidades, e sim o fogo da provação, a fumaça da provação. Tição é uma espécie de madeira queimada, fumegando. Quando você está acendendo ali aquela fogueira, e aquela pedaço de madeira, aquele objeto lá de madeira está ali preto, já queimado, já do fogo, mas ainda não se decompôs. E aí você tira aquela madeira preta ali do meio da fogueira, e ela está ali, preta por causa do fogo, fumaçando, mas ainda não destruiu. Ali é um tição tirado do fogo. Nós vamos entender o que é que essa história bíblica, essa pequena narrativa bíblica,
tem a ver com John Wesley. Para entender isso, nós vamos ter que fazer uma viagem no tempo. Lá no ano de 1703, na Inglaterra, John Wesley nasce em uma família de 19 irmãos e de um pastor anglicano chamado Samuel Wesley, que era casado com Susana, sua esposa, Susana Wesley, e ele era ministro do Senhor na Inglaterra, na cidade de Epworth. Era uma cidade simples, uma cidade pequena da Inglaterra, da zona rural. E ali aquele homem de Deus convivia na sua casa com seus 19 filhos, em um momento muito difícil, em um momento onde a Inglaterra estava mergulhada em um verdadeiro caos de desigualdade, de injustiça social. Era um período de muitas doenças, era um período em que o mundo estava realmente mergulhado na depravação moral e espiritual. E a igreja da época da Inglaterra, a igreja protestante, a igreja anglicana, era uma igreja que não tinha muito oxigênio espiritual. Era uma espécie de igreja bem ritualista, bem religiosa, onde a religiosidade imperava naquela época, naquele período. E ali nascia uma esperança, nascia uma criança. E a história conta que Samuel Wesley, ele costumava pregar de maneira muito contundente, muito rígida, de tal forma que os irmãos e irmãs anglicanos daquela época tinham uma raiva, tinha uma certa celeuma com relação ao pastor Samuel, devido à dureza da sua mensagem. E os irmãos por diversas vezes se reuniam para tentar até mesmo fazer uma represália contra ele. E uma certa ocasião, a história conta que no ano de 1709, período em que John Wesley tinha apenas 5 anos de idade, os irmãos, membros da igreja, com raiva do pastor pastor Samuel Wesley, hastearam fogo na casa dele. E a casa começou a pegar fogo no meio da noite. Uma das suas filhas começou a ver umas faíscas caindo no chão, e de repente ela percebe que está ali caindo aquela faísca, e ela chama o seu pai, chama a sua mãe no meio da madrugada, e a família sai correndo ali de alguma maneira, e todos correm, o fogo se acende naquela casa, e ele começa a contar os seus filhos, e percebe que estava faltando o menor, o menino John, que tinha apenas 5 anos de idade. Ele fica desesperado. Susana tenta entrar na casa de alguma maneira para resgatar, mas o fogo era muito grande, e ele já estava quase que perdendo a esperança, quando dobrou os seus joelhos e começou a orar a Deus. De repente, enquanto ele orava, viu-se um menino ali na janela, aparecendo com a mão levantada, e logo todos ficaram ali tentando encontrar uma maneira. E a história diz que um dos homens se aproximou perto da parede, o outro subiu nos ombros, e uma espécie de escada humana conseguiram resgatar o menino Wesley do meio do fogo, intacto. Foi aí então que Susana percebeu que Deus tinha um grande propósito na vida daquela criança, e começou a chamar ele carinhosamente de Tição tirado do fogo, em alusão a esse texto bíblico de Zacarias. Ela começa a chamar Wesley de Tição tirado do fogo. Era como ela costumava chamar esse menino carinhosamente, e ela firma um compromisso, um propósito com Deus, de que iria olhar com muita atenção para aquele menino, porque ela sabia que existia algo especial de Deus na vida daquele menino. Ela entendeu aquela situação, essa provação, como um processo de Deus, e que Deus iria usar aquele menino de maneira poderosa.
Porque na verdade é assim que Deus faz, meus irmãos e minhas irmãs. O objetivo de Deus em realizar milagres é gerar propósito. Aleluia. Deus realizou um grande milagre na vida de John Wesley, porque ele tinha um grande propósito na vida dele. Se Deus realizou um grande milagre na sua vida, meu irmão e minha irmã, se você é fruto de um grande milagre, saiba que é porque Deus tem um grande propósito na tua vida. Talvez você não tenha sido resgatado do fogo. Talvez você tenha recebido de repente um livramento de morte, como a minha esposa recebeu. Talvez você tenha recebido um grande livramento, como a irmã Aline recebeu quando criança, quando a panela de pressão explodiu praticamente em cima dela, e a família quase que imaginou que ela fosse morrer diante daquela situação. Eu lembro que a minha mãe também contava sempre uma história de que quando eu era criança, tinha poucos dias nascido, eu peguei uma doença muito grande, muito grave, e ela chegou a pensar que eu iria morrer, que eu não iria resistir, era muito franzino, tinha poucos dias de nascido, mas ela orou e entregou a minha vida nas mãos do Senhor. E o grande milagre que Deus realizou na minha vida foi porque Ele tinha um propósito. O grande milagre que Deus realizou na vida da irmã Aline, na vida da irmã Tayana, é porque Deus tem um grande propósito na vida delas. Talvez você esteja precisando de um milagre, mas saiba que esse milagre que Deus tem a realizar na tua vida é porque Ele tem um propósito. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para que Ele nos coloque no fogo da provação e nos tire desse fogo, a fim de que nós sejamos um tição tirado do fogo para glorificar ao nome dEle. Quantos acreditam nisso? E é sobre esse tição tirado do fogo, chamado John Wesley, que eu gostaria de falar nessa noite. E eu gostaria de dividir a vida desse homem em 4 fases. As 4 fases na vida de John Wesley. A primeira fase é a sua infância. Como falei, John Wesley era filho de pastor, e lendo a sua biografia, descobri que ele era neto e bisneto também de pastor. Então ele vinha de uma descendência de uma família pastoral. No entanto, seu pai, Samuel Wesley, era um homem muito ocupado. Era um homem extremamente comprometido com a obra de Deus, estudioso da palavra, servidor, cuidador, de tal forma que ele deixava até mesmo de cumprir as suas responsabilidades do lar, da casa, para estar extremamente empenhado, envolvido e ocupado nas atividades pastorais. E com isso, Susana Wesley, a sua esposa, foi quem praticamente criou todos os filhos. E essa mulher, Susana Wesley, a minha mãe falou sobre ela no Dia das Mães, era uma mulher muito piedosa, uma mulher de oração, uma mulher bastante disciplinada. Só para você ter uma ideia, essa mulher, ela dava 6 horas de aula diariamente para os seus filhos. Naquela época era uma época que não havia escola, e os pais que ensinavam os filhos, e ela juntava os filhos, e durante 6 horas do dia, ela era a professora dos seus filhos. Era uma mulher extremamente intelectual. Todos os dias, às 18 horas, Susana Wesley fazia um culto doméstico. Ela reunia os filhos, e às 18 horas, como sem falta, faça chuva, faça sol, ela fazia o culto doméstico. A vizinhança costumava vir. Esse culto doméstico que ela fazia dava cerca de 30, 40 pessoas. Às quartas-feiras, Susana Wesley, ela tirava 1 hora para cada filho, para conversar com cada um dos seus filhos, a fim de compreender e ajudar as dificuldades de cada um. E era um dia muito esperado, era um dia que os filhos mais gostavam, os filhos esperavam, anseiavam por esse dia de conversar pessoalmente com a sua mãe, Susana Wesley. Ela escrevia um diário
um diário todos os dias do que acontecia no decorrer do seu dia. E todo esse combustível, essa motivação dessa mulher vinha da sua profunda vida de devoção e intimidade com Deus. Susana tirava 2 horas do seu dia para estar na presença do Senhor. 1 hora durante a madrugada, ela se acordava e passava 1 hora da madrugada orando, meditando na palavra, e 1 hora no decorrer do dia, ela também tirava para buscar a presença de Deus, para se encher da presença de Deus. E essa mulher é quem vai marcar de maneira significativa a vida de John Wesley. Muito do que John Wesley vai carregar ao longo da sua vida, ele carrega dessa influência que ele viu na sua casa, no seu lar, através da vida da sua mãe. E o que nós aprendemos aqui, meu irmão e minha irmã, é que como é importante que uma mãe, que um pai, ele seja uma referência para o seu filho. Como é importante que uma mãe tenha esse cuidado de educar o seu filho na palavra do Senhor, de conversar com o seu filho, de ensinar o seu filho a palavra, de ter o seu momento de oração com Deus. Eu pergunto nessa noite, como será que tem andado a nossa vida devocional com Deus? Será que nós temos tomado o exemplo dessa mulher para as nossas vidas e tido também esse momento de oração? Como anda a nossa disciplina espiritual? Como anda o nosso relacionamento com os nossos filhos? Eu louvo a Deus que nessa época não tinha celular, não tinha tecnologia, não tinha televisão, e eu acredito que são essas distrações que acabam roubando o nosso tempo, tomando o nosso tempo, e muitas das vezes não temos tempo de ler a palavra, não temos tempo de orar, não temos tido tempo nem sequer para conversar com os nossos filhos e educá-los na presença do Senhor. Mas nessa primeira fase da vida de John Wesley, eu queria que você aplicasse essa lição na sua vida, de ser uma mãe ou um pai disciplinado, de ser uma pessoa que tem devoção com Deus, de ser uma pessoa que tenha atitude, proatividade e atividade no reino de Deus, a começar da sua casa, a começar do seu quarto, a começar dos seus filhos. A segunda fase na vida de John Wesley é a sua juventude. John Wesley, quando tinha 12 anos de idade, ele foi patrocinado por um burguês, e ele foi estudar lá na Universidade de Oxford, uma das maiores universidades daquele tempo. E John Wesley, ele era um menino muito inteligente, ele era um menino muito aplicado, muito preparado. Só para você ter uma ideia, com 12 anos, quando ele chega naquele centro universitário, ele já sabia falar 7 idiomas fluentemente, já dominava as línguas clássicas, o grego, o latim, o hebraico. Era um menino extremamente prodígio. Aos 21 anos ele tem a sua primeira graduação em artes, e aos 22 ele é ordenado ao ministério pastoral. Quando ele completa a idade de 24 anos, ele faz o seu mestrado e começa a lecionar, a ser um professor na Universidade de Oxford. É nesse período em que ele passa a exercer uma certa influência, e onde ele começa a se juntar com alguns alunos, irmãos, familiares, e aos 26 anos ele funda uma espécie de clube, que as pessoas denominavam de Clube Santo. Lá na Universidade de Oxford, um ambiente ateísta, um ambiente decadente, moral e espiritual, ele reúne cerca de 15 pessoas para diariamente ler a palavra, orar, visitar os presos, visitar os hospitais, para visitar os pobres, buscar a santidade. E eles recebem das próprias pessoas
esse nome, Clube Santo, porque as pessoas, outros alunos, achavam que eles queriam ser mais santos. É bem verdade que nesse momento também eles começam a receber outros apelidos. Alguém começa a chamar eles de traças da Bíblia, porque as pessoas o acusavam de comer a Bíblia. Era como se eles comessem a Bíblia. Traça é aquele ferrugem que corrói o ferro. E eles devoravam tanto a Bíblia que as pessoas chamavam ele de traças da Bíblia. Até chamarem eles de metodistas por conta dos seus métodos, do seu dia específico para orar, o dia específico de evangelizar. Eles eram muito organizados na sua vida devocional, na sua piedade, nos seus atos de misericórdia. E os alunos denominaram eles de maneira irônica de metodistas. Lá vem os metodistas. E é nesse período que a gente começa a ver o pequeno embrião do que é o movimento metodista, mas ainda John Wesley não tinha tido assim, embora sendo pastor, embora sendo mestre, ele ainda não havia compreendido o que de fato era o Evangelho. Ele acreditava que ele precisava praticar todos esses atos de piedade, todas essas obras de misericórdia, para alcançar a salvação. Por quê? Porque ele tinha medo do inferno. Então o que motivava John Wesley a fazer todas essas ações era tão somente a sua obsessão pela salvação. Ele achava que por meio dessas obras, por meio desses atos, ele iria ser salvo, pelo seu esforço, pelo seu mérito. E por mais louváveis que fossem as ações, as atitudes de John Wesley, os seus atos de piedade, as suas obras de misericórdia, nós sabemos, meu irmão e minha irmã, que a visão de Wesley nesse momento ainda era uma visão equivocada acerca da salvação. Você é sabedor que a nossa salvação, meu irmão e minha irmã, ela não se dá através das nossas obras, ela não se dá através de nossos atos de misericórdia. Não há nada que eu e você possamos fazer em obras e em atos a fim de que nós possamos ser salvos. Porque a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação não é por esforço. A salvação não é por méritos. E muito menos podem ser motivadas pelo medo do inferno. A nossa salvação, ela se dá pela graça de Jesus. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se entregando em nosso lugar e abrindo para nós uma possibilidade de nos reconectarmos com Deus. E quando eu creio no sacrifício de Jesus, eu recebo os benefícios conquistados por Ele na cruz. É assim que se dá a salvação, meu irmão e minha irmã. E os nossos atos, as nossas obras devem ser motivados pela gratidão que nós temos a Cristo por ter nos salvado. Então agora, como forma de gratidão, eu vou praticar atos de piedade, obras de misericórdia, não buscando salvação, mas sim porque já sou salvo. Quero que você entenda isso, porque é possível que muitas pessoas hoje ainda tenham uma visão equivocada acerca da salvação. Veja Wesley nesse momento de sua vida, com 26 anos, um mestre em teologia, um pastor, não sabia. E tem muitas pessoas que hoje ainda não sabem. Tem muitas pessoas hoje nas igrejas que acham que podem conquistar a salvação. Eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que conquistar minha salvação. Eu tenho que ir para o culto hoje, porque senão eu vou para o inferno. Eu tenho que fazer o bem aqui, que é para eu poder receber o perdão. É como se as ações fossem motivadas pelo egoísmo, pelo medo. Se as suas ações são motivadas pelo medo do inferno,
Se você faz algo buscando ser salvo, isso significa que você ainda não entendeu o Evangelho. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, se não crer no sacrifício de Jesus. Não é sobre o que você deve fazer, é sobre o que Ele fez. Nós cremos e recebemos. E agora, porque somos salvos, iremos fazer boas obras. Quem está me entendendo aqui? Quem aqui não sabia disso? Ah, pastor, não sabia disso não. Pensei que eu tinha que subir a escada e eu estou lutando, eu estou pagando preço para morar no céu. Eu estou pagando, que nem uma música aí muito conhecida. Você não tem preço nenhum que você possa pagar para morar no céu. O preço quem pagou foi Cristo na cruz. E você tem que entender isso, meu irmão e minha irmã. Porque é dessa compreensão, né, que depende o peso do Evangelho na sua vida. Porque tem gente que acha o Evangelho pesado, do peso, como se tivesse a todo momento perdendo a salvação, ganhando a salvação, perdendo a salvação. Meu irmão, se você creu em Cristo e recebeu dele a salvação, meu irmão e minha irmã, não há como mais você perder. Você só deve viver agora por meio dessa fé, guiado pelo Espírito, não com esse sentimento que você tem que reconquistar algo. Já é sua, Ele já te salvou. Tome posse, é um presente, isso é graça. Você não merece, é favor imerecido. Então deixa esse peso da religiosidade de lado. Essa tensão, esse dilema que nós vamos perceber na vida de Wesley. Na terceira fase da sua vida, Wesley recebe uma grande missão de ir a um continente que estava sendo descoberto e começando a ser colonizado, que era o continente americano. A América estava sendo descoberta pelos ingleses, as primeiras colônias estavam se formando, e o Império Inglês resolveu enviar alguns jovens para discipular, usando a linguagem daquele tempo, catequizar os índios da América, a fim de que eles pudessem conhecer a Deus e a religião. E é nesse contexto que Wesley, cheio de vigor, cheio de vontade, ele se voluntaria para ser um desses voluntários, um desses missionários. E ele vai com a bênção da sua mãe, cheio de expectativa, em uma viagem que durou cerca de 4 meses em um navio. Ele ia com alguns outros missionários de outras religiões e denominações, e de repente aquele navio começou a ser assolado por uma tempestade. E o Wesley ficou com medo de morrer naquele navio. Ele ficou com medo. Meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Ele não tinha certeza da sua salvação, assim como muitos crentes hoje. Daqui não, mas muitos crentes hoje que não têm certeza ainda da sua salvação. E olha, um pastor, um teólogo, e não tinha certeza, e ele com medo da morte, de repente ele olha para o lado, tinha um grupo de moravianos. Moravianos era um movimento de oração que havia surgido na Saxônia, e esses moravianos estavam adorando a Deus, alegres e regozijando no meio daquela tempestade. Wesley se aproxima e pergunta para ele: vocês não estão com medo? E eles: como estaríamos com medo? Se morrermos, nós iremos encontrar o nosso Senhor. E ele viu ali crianças, mulheres, todos convictos, alegres, de que a qualquer momento, no meio daquela tempestade, poderiam se encontrar com Deus. E ele ficou preocupado com aquilo. Aquilo perturbou muito Wesley, e ele considerou isso em seu coração. Quando ele chega, quando ele aterriza em terras americanas, ele começa a empreender a sua missão, pregar o Evangelho. Começa até com um certo sucesso.
Mas a partir do primeiro ano, Wesley começa a colocar o ritualismo da igreja anglicana na sua missão. Ele começa a usar umas palavras duras, as palavras bem legalistas, moralistas, e foi provocando alguns problemas ali naquela comunidade. E no seu segundo ano ali ele teve muitos problemas, porque se apaixonou por uma jovem que era filha de uma família real, e essa jovem estava interessada nele, mas os moravianos disseram que não era da vontade de Deus. E aí ele dispensa aquela jovem, que casa com outro, e depois ele fica com remorso, arrependido por não ter casado com a jovem. E aí ele, em um daqueles cultos, ele se nega a dar a ceia para aquela jovem e para o seu esposo. E eles ficam muito revoltados, porque era uma família muito influente. E então eles começam a se juntar com algumas pessoas ali que estavam também revoltadas com Wesley, e a sua missão se torna um grande fracasso. Wesley tem que sair dali fugido. Ele entra no navio e retorna para a Inglaterra triste, frustrado, decepcionado. E enquanto ele está ali no navio, ele começa a escrever no seu diário e dizer: eu fui à América para converter os índios, mas quem me converterá? É um questionamento muito forte. E é nessa frustração, é nesse sentimento de tristeza que Wesley chega e desembarca na Inglaterra e fica alguns dias ali em Londres. Mas é justamente no meio dessa frustração, é justamente no meio desse processo, é que o caminho começará a se abrir para que John Wesley tenha de fato uma experiência com Deus e conheça genuinamente o Evangelho. Porque é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Deus trabalha em meio aos processos. É justamente quando estamos frustrados, é justamente quando estamos tristes, é justamente quando estamos desanimados, sem forças, que nós declaramos a nossa total dependência de Deus. É justamente quando você está esvaziado de si mesmo, totalmente fraco, que Deus pode agir de maneira plena na sua vida. Muitas das vezes é a nossa autossuficiência que atrapalha os processos de Deus na nossa vida. Muitas das vezes é a força que eu acho que o meu braço tem que atrapalha os processos de Deus. É por isso que Deus permite algumas frustrações. É por isso que Deus permite algumas decepções. É por isso que Deus permite, meu irmão e minha irmã, permitiu na vida de Wesley, já permitiu na minha vida, talvez esteja permitindo na sua vida, mas saiba que isso faz parte de um processo, de um cuidado de Deus, de uma ação de Deus que agora você não entende, mas que em breve você vai entender. Glória a Deus. E é no meio dessa tristeza que Wesley chega à sua quarta fase, a fase de amadurecimento. E ele está muito frustrado em Londres e resolve começar a participar das reuniões dos morávios. Ele ficou profundamente impactado com a experiência que teve com eles na ida para a América. No meio daquela tempestade, ele resolve conhecer mais daquela comunidade, aprender mais com eles, saber o que está faltando na vida dele e que há na vida daqueles homens. E ele começa a participar. E em um belo dia, no dia 24 de maio de 1738, ele escreve no seu diário que era um dia onde ele não estava a fim de participar daquela reunião. E mesmo contra a vontade dele, ele foi àquela reunião que estava acontecendo na rua Aldersgate. Quando você não tiver vontade de ir para a igreja, meu irmão, aí é que você tem que ir. Porque talvez seja nesse dia aí.
contra a sua vontade. Wesley escreveu isso em seu diário: fui contra a minha própria vontade. E participou daquele momento, participou daquela oração. E ele relata no seu diário que um daqueles irmãos abriu um comentário da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, esse comentário escrito por Martinho Lutero. E no prefácio, no prólogo, na introdução desse comentário, havia um trecho que falava sobre como Deus opera a salvação no coração do homem através da fé. E quando o irmão Morário estava ali fazendo a leitura, Wesley revela em seu diário que ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. E ele tem aquela sensação, o coração dele estava aquecendo, mas não era apenas uma expressão, um sentimento emocional. Era uma emoção carregada de razão. Porque algo ali estava começando a subir para a sua mente. E ele escreve em seu diário que sentiu que estava sendo perdoado dos seus pecados. E que agora confiava somente em Cristo para a salvação. Wesley, na experiência do coração aquecido, meu irmão e minha irmã, ele passa a compreender a revelação da graça. Wesley sente ali uma certeza de que agora é salvo não pelos seus esforços, não pelos seus méritos, mas ele é salvo pela cruz de Cristo, pela graça revelada no Calvário. O coração aquecido, meu irmão e minha irmã, não é sobre um sentimento, uma sensação, uma emoção. É sobre compreender perfeitamente a graça de Deus operando em nossas vidas. Glória a Deus. Hoje nós vivemos em um contexto onde se dá muita ênfase à questão do sentimento, da emoção, do arrepio, da lágrima descendo no rosto. E eu não tenho nada contra isso, é maravilhoso. Mas eu quero que você saiba, meu irmão e minha irmã, que emoção sem razão é mero misticismo. Porque o culto é racional. A experiência com Deus é racional. Se você sai de si, o que está acontecendo é um transe espiritual. Mas se você compreende não somente os sentimentos, as emoções que você está sentindo, mas sim as revelações que estão chegando em seu coração e em sua mente, isso na verdade é uma experiência pessoal com Deus. E através dessa experiência de John Wesley, que ele denomina de experiência do coração aquecido, que a sua vida é completamente transformada. Ocorre uma grande revolução na vida de John Wesley. A vida dele passa a não ser mais a mesma. Ele passa a pregar o evangelho agora com ousadia. Ele passa a pregar ao ar livre, nas minas de carvão. Ele chega a pregar, meu irmão e minha irmã, 3 vezes por dia. Ao ano eram cerca de 800 pregações. Ele acordava cedinho para orar às 4 da manhã, e às 5 da manhã ele já saía para pregar no seu primeiro ponto de pregação, as minas de carvão. Enquanto os trabalhadores trabalhavam, ele pregava. À tarde ele ia para a praça, à noite pregava nas casas, até começar a montar no seu cavalo e sair para pregar às nações. Ele chega a pregar para multidões de 30, 40, 50 mil pessoas. Ele chega a percorrer, no intervalo de 50 anos de ministério, cerca de 400 mil quilômetros a cavalo. E durante o percurso, ele ia lendo a Bíblia e escrevendo. Ele colocou um suporte na sela do seu cavalo, onde ele colocava a Bíblia, e no trajeto de uma nação para outra, ele ia lendo a palavra. Quando não ia lendo, ele ia escrevendo.
Wesley escreveu cerca de 240 livros. Até livros de medicina Wesley escreveu. As almas que ele ganhava nas suas viagens missionárias, ele organizava em pequenos grupos. A princípio, Wesley não fundou nenhuma igreja, e sim um movimento de avivamento. Ele pregava, ele ganhava almas, multidões vinham ao seu encontro, e enquanto isso, Wesley organizava as pessoas, aquilo que nós chamamos hoje de células, de PGs, e ele chamava de classes, e cada classe ele designava alguém para liderar, e eram muitas classes que aconteciam nas casas. Wesley costumava dizer que ou ele colocava o seu sermão no fogo, ou ele colocava fogo no seu sermão. Wesley dizia para os seus discípulos que todo pregador deveria estar pronto para pregar e pronto para morrer. As pessoas perguntavam: Wesley, qual o segredo? Por que você consegue atrair tantas multidões? E ele respondia: eu apenas me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. O ministério de Wesley era o ministério do fogo do Espírito Santo. Aleluia. O ministério de Wesley era de fato o ministério onde ele era um verdadeiro tição tirado do fogo. Mas a santidade de Wesley não era apenas devocional. Wesley também tinha um compromisso de uma santidade social. Ele liderou o abolicionismo dos escravos. Wesley instituiu o que hoje nós chamamos de escolas dominicais. E na época eram escolas onde se aprendiam as disciplinas educacionais. E a ênfase dele era trazer educação para os pobres. Wesley lidera a reforma no sistema carcerário. Wesley foi um homem extremamente influente para o seu tempo. Gastou e desgastou a sua vida para cumprir o seu propósito, que era de espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Aos 87 anos, depois de passar a noite adorando a Deus na sua casa, já velhinho, Wesley parte para a glória às 10 horas da manhã. E as suas últimas palavras, olhando para as pessoas, ele disse: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E Wesley parte e deixa um grande legado. Mais de 100 mil pequenos grupos espalhados pelo mundo. Uma multidão de metodistas. E por incrível que pareça, a nação onde o metodismo mais se expandiu foi justamente a nação onde Wesley fracassou: a América. No século XIX, há quem diga que de cada 3 americanos, um era metodista. 1/3 da população americana era de profissão de fé metodista. Esse movimento começou a se organizar e se institucionalizar, e acaba se tornando uma igreja metodista após a morte de Wesley, que carrega justamente esse símbolo, o símbolo da cruz, que vem da compreensão que ele teve da graça, e o símbolo do fogo, o fogo que aqueceu o seu coração, o fogo que o provou no incêndio em sua casa, o fogo que incendiava a sua alma. Wesley deixa esse grande legado, meu irmão e minha irmã. E o que nós podemos aprender é que é possível nós termos experiências pessoais com Deus, e essas experiências produzirem resultados coletivos extraordinários. A experiência pessoal que você tem com Deus, meu irmão e minha irmã, ela tem o propósito de produzir, de gerar avivamentos, propósitos coletivos. Uma vida cristã, meu irmão e minha irmã,
disciplinada na devoção, é o que mantém acesa a chama dos nossos corações. De nada adianta Deus acender um fogo no teu coração se você não fizer com que essa chama permaneça acesa através da sua vida devocional. O Wesley se acordava muito cedo para orar. 4 horas da manhã ele já estava com o seu joelho no chão dobrado, antes de pregar às 5. O Wesley, no meio das viagens, lia a palavra, meu irmão e minha irmã. E fica a deixa para nós. Como está a nossa vida de oração? Hoje nós temos alguns irmãos que têm tentado disciplinar a sua vida devocional. Hoje nós temos visto irmãos que têm estado aqui todas as manhãs na oração matinal, porque a nossa primeira luta do dia é contra os nossos lençóis. Os nossos lençóis parecem que nos vencem. As distrações do dia a dia roubam de nós a nossa devoção. E a chama do fogo do Espírito Santo vai só se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. E aí você deixa de vir para a igreja, aí você enfraquece, e aí você na primeira provação já murmura, já se afasta, já se desvia. Na primeira rasteira você cai e não levanta mais. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, revela uma fraqueza espiritual, um fogo apagado, uma chama fumegante. Mas que nessa noite, meu irmão e minha irmã, a história de Wesley possa nos ensinar, possa nos inspirar, mas ela só será válida para nós se nós trouxermos ela para o campo da prática. É necessário nós olharmos para a história desse homem. É necessário nós olharmos para as nossas raízes e tentar colocar essas raízes em prática. É possível, meu irmão e minha irmã, não apenas sentir o coração aquecido, mas sobretudo ter uma vida aquecida constantemente no fogo do Espírito Santo. Eu convido você a se colocar de pé e nós orarmos essa noite.